Olá, humanos! Tudo bem? Certinho? Vamos continuar a nossa biologia com vários assuntos. A gente já vem assistindo uma boa parte do nosso curso de biologia aqui, né? Então a gente vai continuar. A aula hoje é sobre ecologia. Então essa ecologia ela vai entrar em várias partes, tá legal? Eu procuro fazer sempre aulas mais curtas para não enjoar muito vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a ecologia. Ecologia é a parte da ciência que estuda os seres vivos, o seu comportamento e a sua relação com o meio. Ecos vem de local. Logos seria um estudo. Então seria um estudo de um determinado local, os seres vivos dessa área, como eles se comportam, como eles se reproduzem e qual é a relação entre eles. Mas sempre tem que ter mais de um, porque a ecologia está trabalhando na relação entre os seres vivos, tá legal? Então a gente tem uma organização dentro da biologia e eu vou começar essa parte da organização e eu vou abrir algumas definições importantes de ecologia que a gente tem que saber para a gente ler no enunciado da questão, tá bom? A ecologia é um assunto que cai bastante. O século XXI é o século da biotecnologia e do meio ambiente, então é um assunto que vai cair bastante mesmo, e sempre caiu e agora vai cair mais ainda por causa dos desequilíbrios ecológicos que acontecem no planeta, tá legal? Então vamos lá, olha só, quando a gente estuda biologia, vou até mudar de cor aqui, quando a gente estuda biologia, a menor parte viva de um organismo é chamada de célula. Então vamos colocar aqui, ó, célula. Legal? Ficou feio, né? Espera aí, vou colocar de novo. Vou sair aqui para escrever célula direitinho para vocês, ó. Pronto. A célula é a unidade morfofisiológica funcional dos seres vivos. Todo ser vivo é formado de célula, tá bom? Por isso que os vírus não entram nessa classificação. Legal. A parte da ciência que estuda a célula é a citologia. Você estuda a membrana plasmática, você estuda citoplasma, hialoplasma, organelas, você estuda núcleo, você estuda divisão celular, você estuda alguma parte da genética, enfim, tá bom? Quando várias células que têm características em comum, que têm afinidades químicas de glicocálix, que não sofrem rejeição, estão juntas, formam um tecido. Então tá aqui, tecido. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular. Isso aí você estuda na histologia animal, tá bom? Na vegetal você tem uma série de outros nomes, parênquimas, as células embrionárias, que são os meristemas, meristema primário, meristema secundário, filogênio, filoderme. A gente não vai entrar no detalhe, mas é a histologia. Quando vários tecidos se organizam para uma estrutura maior, nós temos um órgão, é um conjunto de tecidos. Órgão, legal? Esse conjunto de órgãos, eles formam um sistema, que a gente chama de aparelhos. Sistemas. Vamos dar um exemplo. 3 tecidos: pericárdio, mesocárdio e endocárdio. Eles formam um órgão chamado coração, que faz parte de um sistema circulatório, ok? Quando vários sistemas estão juntos, sistema circulatório, sistema excretor, sistema respiratório, sistema digestório, sistema hormonal, sistema de regulação, sistema nervoso, quando eles se juntam e harmonicamente um controla o outro, é o feedback, a gente tem um organismo. Vou colocar aqui então, organismo. Pronto. Legal? Agora vamos mudar de cor. Quando vários organismos estão interagindo, não importa se harmônica ou desarmonicamente, se eles são da mesma espécie, se eles se reproduzem e geram descendentes férteis, é isso que caracteriza indivíduos da mesma espécie, nós temos um outro nome,
vários organismos de uma mesma espécie vivendo numa mesma área é chamada de população. Então vamos colocar aqui, população. População. Notem que eu já mudei de cor. Vermelho, vermelho. Por quê? Uma população, vamos colocar aqui em cima, ó, são indivíduos da mesma espécie que interagem. Não importa se é uma relação harmônica ou desarmônica. Quando é que eu vou saber que são indivíduos da mesma espécie? Quando eles se reproduzem e geram descendentes férteis. São essas palavras que você tem que procurar numa prova para saber se ele está falando ou não de população. Tá legal? Então a gente sempre coloca como exemplo um desenho que é baseado exatamente nessa parte de ecologia, que é o Rei Leão 1, não 2 e 3, o 1, onde população de leões, legal? Leões, Mufasa, Sarabi, Simba, Nala, Scar, são indivíduos da mesma espécie. Legal? As hienas, Ed, Chenzi, Banzai, população de hienas, mesma espécie. Geram descendentes férteis. Tá legal? Bom, quando essas populações diferentes começam a interagir em um meio ambiente, não importa se harmônica ou desarmonicamente, nós temos uma comunidade. Então, vamos colocar aqui. Comunidade. Ok? Tem uma comunidade. Então, a comunidade, eu tenho todos, vou colocar aqui, ó, todos os seres vivos. Vamos colocar assim, com um balãozinho para você não misturar, ok? São todos os seres vivos de uma determinada área que se relacionam harmonicamente ou desarmonicamente, tá legal? Não importa, mas sempre tem que ter mais de um. Então, leões e hienas vivem numa mesma área, vivem numa comunidade? Sim. Ela é harmônica? Cara, não. Não, por quê? Porque eles brigam. Brigam por quê? Por alimento e comida. Legal? Bom, quando esses seres vivos, essas comunidades, se juntam e vivem numa mesma área e dependem daqueles fatores que existem ali, que são os fatores físicos, os outros animais, vegetais e fungos e bactérias, e os fatores não vivos. Tá legal? Fatores físicos, não, fatores vivos. E os fatores não vivos, que são os físicos, corrigindo, tá legal? Que são os físicos. Água, luz, temperatura, tudo isso interfere no ecossistema. Então, toda vez que essas comunidades estão interagindo e se relacionando com o meio, eu tenho um ecossistema. Então, vamos colocar aqui, ó, ecossistema. Ecossistema. Então, vamos colocar aqui em cima, ó, seres vivos, mais um meio onde eles vivem. Ok? Isso é importante você saber. Quando esses ecossistemas estão em um determinado local, no caso o planeta, nós temos a biosfera. Biosfera, que é o planeta. Ok? Bom, note o seguinte, que até aqui eu coloquei em verde, porque são conceitos que a gente estuda em citologia, histologia, fisiologia, legal? Em vermelho, como eu coloquei esse nome aqui em vermelho também, então a ecologia sempre vai começar a partir de população. Nunca marquem ecologia começando com um organismo, porque um organismo só não se relaciona com ninguém. Eu preciso, dentro do conceito de ecologia, relacionar seres vivos. Então, a ecologia começa com população. Se uma prova objetiva pedir para você organizar a sequência crescente de organização dos seres vivos,
nunca comece com o organismo, por favor, comece com população. Se ele pedir para você marcar a opção que indica a parte decrescente da organização de ecologia, você vai começar com biosfera, mas nunca vai marcar o organismo, vai parar em população. Então eu vou deixar isso aqui separado. Ó, daqui até aqui eu tenho a ecologia. Esse aqui é um sistema crescente de organização e um sistema decrescente de organização. Tá ok? Então, tá ruim aqui. Então, essa parte aqui, esses conceitos, são palavras-chave para você ler numa questão. Mas, de novo, ecologia é a relação entre os seres vivos e não um ser vivo só. Então, a ecologia sempre vai começar de população, vai terminar em biosfera, ou vai começar de biosfera e vai terminar em população. Essas relações aqui de populações podem ser harmônicas ou desarmônicas, que a gente vai ver mais tarde em relações ecológicas. Esse meio aqui ele pode sofrer alterações que a gente vai estudar nos ciclos biogeoquímicos, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, tá legal? Que são os ciclos que mais caem. A biosfera, e você já deve ter estudado isso em geografia, na verdade essa matéria é chamada de biogeografia, entram aqueles grandes biomas, né? A tundra, a taiga, a floresta de coníferas, a floresta tropical, floresta equatorial, savana, caatinga, deserto, pampas, tá bom? Que são os meios onde os seres vivos mais adaptados conseguem sobreviver. Quem não sobrevive em um determinado meio vai ser eliminado. A teoria de seleção natural de Darwin ela é muito cruel. Não se adaptou, você vai servir de alimento para alguém ou você vai morrer, tá legal? Então a gente vai acompanhar isso daqui ao longo do processo, tá certo? Dentro desse meio aqui, o que fala mais alto sempre vai ser passar os genes adiante. O objetivo é sempre reproduzir. Para reproduzir, ele tem que ter um bom território e uma boa disponibilidade de alimento, tá legal? Tudo gira em torno da reprodução. Ele tem que brigar para ser o melhor macho, ela tem que ser a melhor fêmea, tem que ter um alimento disponível interessante para chamar a atenção e conseguir se reproduzir, tá legal? É o que fala mais alto para nós. Então, essa aqui é a primeira parte da ecologia, a questão de organização, e a gente vai entrar daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo com os conceitos básicos dentro dessa parte de ecologia, tá legal? Tira o print aí que se você quiser. Esse critério de organização, sair da tela, tá certo? Beleza? Então a gente volta para o próximo vídeo que serão os conceitos básicos em cima disso. Ok? Valeu? Falou, manos!